Fala, manos, minas e manas desse Brasil, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Heverson, mas me chamem de Heavy ou Papo. Antes de começar o nosso papo, eu tenho que dar alguns recados. O nosso podcast Papo Incerto faz parte do LGBT Podcasters, uma iniciativa que visa colorir a podosfera. Então acessem lgbtpodcasters.com.br e conheçam outros podcasts produzidos e com pessoas LGBTQIAP+. Além de mim, que apresenta, também tem o Leandro, que tá aqui embaixo de mim, E porque aí, eu sou galera? egocêntrico. A hierarquia, né? É tipo isso. Os dois recados que eu falei que ia dar, não dei. O nosso podcast é em parceria do Shopping Info, que é uma loja de PCs gamers, ela tem o site também presencial, que se eu não me engano é no interior aqui de São Paulo. Eu esqueci o lugar. Mas é só dar uma olhada, vocês vão achar. Mas entrega rapidinho, tem várias promoções relâmpago, inclusive eu tô passando os stories da gente do Instagram, que é @papincerto. E com o nosso cupom vocês têm R$ 129 de desconto nas compras acima de R$ 1.300. Inclusive, o PC chega montadinho pra você. E o nosso PC, no caso o meu, né, porque o do Leandro não é, o meu PC é da Shopping Info, de verdade mesmo, na zoeira não. Então você compra, ele vem montado, já tem uns combos lá legal, que vem cadeira, vem monitor. Foi esse que eu comprei, mouse, teclado, uns negócios bem, bem básico assim. Chega, você pluga os cabos, liga e começa a jogar. Ou fazer podcast, que é o nosso caso. E além dos agregadores normais, o Spotify, Deezer, Amazon, iTunes e todos esses outros que vocês conhecem, a gente também distribui o áudio na Cashwood, que é uma agregadora 100% brasileira. Lá dá pra comentar nos episódios, dá pra ver foto da gente, dá pra vocês apoiar o trabalho por R$ 5,40 por mês, onde vai ter reunião, eu prometo. Eu sei que eu tô prometendo isso todo episódio, mas vão ter conteúdos exclusivos. Então é R$ 5,40 por mês, acho que isso dá um café no domingo. Tem gente que Tá gasta até saindo. mais. Tá saindo as coisas. E é isso. E a gente vai bater um papo hoje com o Fernando. O Fernando é foda. Eu já errei o nome dele na primeira divulgação. Fernando do Fora do Meio podcast. Sim. Uma curiosidade, você me chamou de Felipe na época, né? E o meu nome Foi. quase foi Felipe. Foi por isso que não foi. Minha mãe teve. Porque eu nasci prematuro, né? Então tiveram que decidir às pressas, porque ninguém tava esperando. Ah, Aí acabou que uma tia minha, que era muito fã do ABBA, disse: coloca Fernando, por causa da música, né? Eu nasci nos anos 80, então acabou ficando Fernando, assim, mas Felipe era uma das opções. E eu acho muito engraçado que tem muita gente que olha pra minha cara e diz: você tem cara de Felipe. olha, eu sei que não. Eu vou mentir falando que eu sabia disso, mas eu não sabia. É porque eu sou uma pessoa sensitiva. Mentira, eu não sou não. Sim. Vou meter esse louco. Pessoa sensitiva. Mas aí, por que Beijo, tu. Márcia. Oi? Um beijo, Márcia sensitiva, né? É tipo isso. Por que que tu. Eu sou. Já que a moda agora é quântico, eu sou. O coach quântico. Sou o coach quântico de coabitar de pré-natal. Basicamente. Eu já me perdi. É pra não entender mesmo. É o Homem-Formiga dos pré-natais, então. Coabitar é como a Bíblia fala sexo. Então, já para ninguém entender, já coloca uma palavra e você coloca o quântico, aí pronto. Você vende o curso, a pessoa nem sabe o que tá comprando. Entendi. Eu achava que transar em católico era conhecer. Sempre Não, tava... conhecer é de boa. É coabitar e é coabitar e adentrar. Tipo, e fulano e José. Não, José adentrou Maria depois de Jesus, porque antes ela era virgem. E José adentrou Maria. E coabitaram. Coabitar Eu não, é gerar filho, então, no eu caso. não conhecia essa, eu só conhecia o conheceu lá. O fulano conheceu fulana e é isso. Não, conheceu mesmo. Não é, menino, no Antigo Testamento conhecer é transar. Tipo, tanto que Meu no Deus. Antigo Testamento era isso, tipo assim, tanto É. cada um conheceu Eva, tipo assim, a gente pensa, nossa, que encontrinho romântico. Na verdade, não, eles estavam lá fazendo a Isso função. já é um gancho para vocês entenderem que papo incerto é isso. A gente vai começar falando por que que Fernando resolveu passar vergonha na internet. E a gente nem começou falando disso, a gente só tá falando como é que é transar na Bíblia. Exatamente.
Mas aí, É. por que você resolveu passar vergonha na internet? Cara, você fala o quê? Você tava vendo meu canal do YouTube antigo? Era isso que você tá querendo Não, eu dizer? descobri disso agora, mas agora eu quero saber. Não, na verdade, é brincadeira. Assim, eu acho que eu sempre gostei, como toda pessoa que, né, que nasceu no finalzinho dos anos 80 e cresceu com esse boom da internet, a internet sempre foi uma coisa muito mágica pra mim. Eu sempre fiquei fascinado assim por essa possibilidade de eu com uma tela do computador digitar algumas coisas e conseguir ver e conversar com pessoas que eu nunca, tipo, eu nunca tive contato mesmo, né, pessoalmente, fisicamente. Então, a internet sempre me fascinou. Com o tempo, assim, né, a gente acaba depois, aí você pensa, tipo, começa a surgir YouTubers, começa a surgir essas redes sociais e você acaba. Eu sou muito de rede social, adoro rede social. E eu acaba interagindo com essas pessoas, então eu acabei, por exemplo, criando um canal no YouTube. Sério? Foi assim, acho que a primeira vez que eu criei um canal no YouTube, eu tinha até esquecido disso, lembrei agora. Foi porque eu queria fazer um canal de notícias de Blumenau, da cidade que eu morava, né, que é onde eu nasci. E eu chamava ele de Minuto Blumenau, onde eu comentava alguma notícia da cidade, né, daquela semana em até 1 minuto e alguma coisa. Nunca passava de 2 minutos, sempre era alguma. E eu fazia isso, eu fiz isso durante um tempinho. Aí depois eu mudei para São Paulo, assim, logo, sei lá, meses depois, acho que uns 4 meses depois, eu mudei para São Paulo, aí passou a não fazer sentido, né? Eu ter um canal chamado Minuto Blumenau para comentar notícias de Blumenau, sendo que eu não estava lá. Mudei para São Paulo, comecei a fazer parte do elenco do Tempero Drag, né? Vocês devem conhecer a Rita Von Hunt. Eu trabalhava na produção, porque são amigos meus que fazem o canal. Um belo dia a Rita me chamou lá pra frente da câmera e me apelidou de Coisinha, então eu acabei virando um personagem. E aí depois que eu saí do tempero, porque a produção começou a ser durante a semana e eu trabalho durante a semana, né, boletinhos pra pagar, e aí eu resolvi então criar alguma coisa pra mim. E eu comecei a criar um canal que eu chamei de Miomentos, que era o meu apelido Mion com momentos, assim, que eu falava alguma coisa X que me dava na telha, e era ao vivo, né, porque eu não queria perder tempo com edição. Aí depois eu enjoei e acabei não fazendo mais, e aí veio a ideia, anos depois, de criar um podcast, né, que é muito mais fácil de fazer do que um canal no YouTube, que depende de uma luz boa, de você estar com o cabelo penteado e etc. Então, aí foi isso. Pagando mico até hoje. Não, mentira, né? Eu gosto. Eu acho que eu faço um trabalho bom. Isso, ó, ele disse aqui, vamos ser do mal. Ele disse que quem faz essas coisas não trabalha. Mentira. Não é bem isso. Não, tô zoando mesmo. E o Tanto que segundo, fazer vídeo dá trabalho pra caraca, né? Ah, caramba! e o não tem segundo essa que de ele falou vídeo. assim, que dá pra perceber que os podcasts ele grava desarrumado. Se ligar a câmera, vai ter um furo. Não mais, mas houve no começo, assim, é porque eu sempre gostei muito de gravar presencial, né? Então eu acabava, tanto que os convidados antes da pandemia falam, nossa, né, você fazia um café da manhã tão legal, saudades, não sei o quê. E hoje em dia eu gravo com a câmera ligada porque eu acho que a conversa fica muito melhor quando você tem esse olho no olho, por mais que assim, a gente não esteja na mesma sala, mas o gestual, né, o rosto, etc. Pra mim ele deixa a gravação muito mais dinâmica. Então hoje em dia eu, né, vou bonitinho. Já gravei podcast de roupão no passado? Já gravei podcast de roupão no passado. É. Mas Você falou que é do final dos anos 80 ali, você deve ter a mesma idade que eu, então, né? Então você passou por realmente aquele boom da internet, né? Que era. Sim. Que foi aquela transição da internet de escada pra banda larga, ICQ ainda, antes do MSN ainda. Eu Sim, lembro, sim. eu lembro meu número do ICQ até hoje, cara. Eu não cheguei a usar ICQ porque a gente não tinha computador em casa na época. Eu acho que quando eu tive computador, que meu pai comprou um, já tava o MSN. Não. Aí eu acabei partindo direto pro MSN, assim, mas eu usei o KD, por exemplo, né? Os novinhos não fazem a menor ideia do que seja Exatamente. isso. Não tinha. eu usei o KD. Não tinha Google. Não tinha O ICQ eu Google. não usei, mas O, o KD eu usei. o Yahoo Respostas era o Google de hoje.
Sim, sim, sim. Aliás, saudades de Yahoo E a Respostas. Ru Resposta é muito bom. Um beijo, Yahoo Respostas. Era massa que tinha respostas até de trabalhos, de contas que você não conseguia fazer. Você botava lá, Sim, a galera respondia pra você, era muito bom. era o YouTube de hoje. É, Hoje tem o Brian, que inclusive muita gente É, se formou graças hoje- a ele. hoje é o Brian mesmo. Era meu sonho se minha formatura fosse presencial, que não foi, né? Que eu me formei em julho do ano passado. Ia colocar fazer um cartaz escrito Obrigado, Brian. Quando eu tava fazendo uns cursos de certificações, eu achei muitas respostas lá. É muito bom aquele ali. Mas não façam isso. Na Faça verdade, faça sim. façam que Vai ter mais gente formada graças ao Brian. tem respostas que são tão complicadas, o pessoal coloca de qualquer jeito que você tem que estudar. Você vai pra colar e você acaba estudando, você acaba aprendendo. Pra colar, tem que saber colar. Exatamente. Porque você vai fazer uma pergunta sobre física. Aí, sei lá, é algum campo específico. Aí o cara do nada joga que a resposta é hipotenusa de não sei o quê. Fala, não, isso aqui não tem nem nada a ver. Mas tem gente que vai copiar. E Sim. aí que você pega. Porque eu já fiz trabalho que a gente fazia muito manuscrito, né, na escola, quando eu achei na oitava Sim, série. sim. E a menina pediu pra pôr o nome dela no trabalho. E ela falou, tá bom, já que vai pôr seu nome no trabalho, já que você não fez nada, então você copia o manuscrito. A gente imprimiu. E naquele tempo, tipo, não tinha noção nenhuma de edição, né? Então você imprimia com tudo que tinha na página. E às vezes na formatação vinha apertar F13 para tal coisa. E ela copiou no trabalho. Ai, que morte horrenda. Caraca, mano. Não, aí você pensa, você tem que. Ainda bem que a professora passou um pano, né? Ela era bem legal, mas. Depende o nível de não ler. Se tivesse escrito assim, eu sou burra, tapada, mereço zero, ela escrevia. Sim. Meu Deus. Mas essa coisa de botar nome de coleguinha em trabalho era uma grande questão, né? Não sei se era na escola de vocês, mas na minha era. E eu era a pessoa ruim que tirava o nome do coleguinha mesmo, sem dó. Ah, Na cara, escola não, na faculdade sim. eu me dei. Eu me dava bem nessa parte aí porque eu tinha computador, né? Então Ah, eu digitava o trabalho inteiro e fazia a capa. Então eu não fazia nada. A galera só chegava, ó, o trabalho é esse aqui. Eu digitava, fazia a capa bonitona e botava meu nome. Vemos aqui E dois pronto. burgueses safados. Tchau, gente. Obrigado. É. Eu vim ter PC na minha casa, eu já era adolescente já. eu Não, acho que eu também, assim, eu tô tentando lembrar. Eu acho que foi mais. Eu já era adolescente. Não, com certeza eu já era adolescente. Eu tinha, acho que uns 15 anos. Meu pai ganhou não, um PC bem zoado, que o HD era 10 gigas, eu acho, sei lá, um bagulho assim. não, mas era a média dessa época aí. Era 10, Não, 20 gigas nessa de época HD. já tinha computador melhor, já tinha. Tem uma Ah. ideia, era o auge do 500 GB. Ah, não, mas é porque Que era você é. 2005. Ele deu um Tu, tralho. tu é mais novo que eu. Eu vou fazer 30 agora em outubro. Né? 5 anos faz uma. 5, eu nem sei se é 5, eu sempre esqueço. Eu tenho 30, eu vou fazer 33 esse ano, tô velho 3 já. anos pra tecnologia faz uma diferença do caramba. Mas, Absurda. Eu vi, falando em coisa antiga, a live cringe, é, Live Millennials. é tipo isso. Eu tive aquele Sony Ericsson, sabe? Sem ser o laranjinha e branco, o meu era o preto e laranja. W800 e Eu tive esse, só que W500 e alguma coisa. ele era laranja com prata, laranja e prata. O meu era preto Wa- com laranja. Walkman. Esse Quando mesmo. era Walkman. Muito Era bom. bom aquele celular. O meu durou até morrer. Eu vi esses dias uma nostalgia. Nossa, eu tinha um cartão de. Ai, eu nem lembro mais, é que eu acho absurdo agora ter só isso de. Era 4 GB, sei lá, e eu não conseguia. Vamos supor, se eu fosse ter música, fosse baixar, no tempo que alguém ainda baixava música, que eu nem sei fazer mais isso, eu tinha discografia de um cantor por vez. E tinha música, e tinha banda que nem cabia. Sim.
Eu escutava. Eu nunca sei o nome, mas é o It Plantation, que é uma banda de. É tipo rock épico, não é? É lírico, né? É isso. E as músicas dele, tipo, tinha umas que era mais de 10 mega, era impossível ter a discografia toda. Nossa, você demorou 3 meses pra baixar, né? Não, até que era. Eu sugava a internet inteira da Lan House. Aí ficou proibido no lugar de usar o programa que eu usava. Usar torrent, né? Não, Derrubava. nem sabia que tinha isso nesse É. tempo. Esse aplicativo aí de streaming verde, eu nem conhecia na época. Eu vim conhecer Torrent, eu acho, depois 2013, eu acho. Teve o Torrent, ele roubou a ideia do LimeWire, na verdade, É com um esse mesmo, é programa isso que eu que... usava. A Lan House foi Exato. proibida. Ele era um torrent, só que aí o torrent viu aquele negócio lá e falou: Ô, rapaz, aqui é o compartilhamento de arquivos que eles falam, né? Que para uma pessoa baixar o arquivo, da outra pessoa tem que ter armazenado no computador dela, e quanto mais gente tiver, mais fácil vai ficar de achar e tudo mais. Tanto que o LimeWire, se você olhar, era verde também. De tanto que o Ah, torrent eu não lembro é não. descarado Eu não lembro não, porque, olha, ele, desculpa, ele era verde e amarelo. era brasileiro. Provavelmente. E foi copiado por americano, tá vendo? Americano, norte-americano destruiu. Eu nem sei se o torrent é norte-americano. Mas se dane, a legislação dele é diferente, então eu não tô fazendo nada. Eu Exato. acho. Mas, que eu ia falar? Lembrei. Como é que você edita os seus podcasts? Tipo, você faz no Vega, você usa o Audacity? Eu vi que esses dias o pessoal tava mandando no grupo. Sim. Como é que você faz? Tipo, ou não tem uma edição, que tem gente que bota tudo ali e já era. Não, eu sou o louco da edição. Eu sou a pessoa. Eu sou muito perfeccionista com o fora do meio, assim. É a minha lua em virgem gritando o tempo todo. Tanto que tem uma pessoa que edita pra mim alguns episódios e eu faço uma pós-edição ainda. Meu Deus. Porque tem algumas Caramba. coisinhas que eu gosto de ajustar, porque assim, eu tento deixar a dinâmica, né, mais fluida possível. Então, por exemplo, tem umas coisas de respiração, não sei o que me incomoda ouvir, então eu tiro tudo, assim, eu sou essa pessoa. Normalmente, assim, eu comecei editando no Audacity, aí depois eu pensei, vou procurar o Audition da Adobe. Eu gosto muito do pacote das coisas da Adobe, então eu resolvi tentar. E eu apanhei tanto na primeira vez, gente, eu levei uma surra, assim, eu demorei horrores para fazer 20 minutos e eu pensei, vou desistir disso aqui, porque eu não tô dando conta. Aí depois eu pensei, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer isso sim, porque nunca desisti na vida, eu uso o Premiere, eu uso o Photoshop, não vai ser esse programinha aqui que vai me derrubar não. Aí eu consegui fazer e hoje em dia eu faço tudo nele, assim, eu adoro. Mas nossa, foi uma surra que eu levei no primeiro episódio que eu editei nele. E eu gosto muito, assim, da dinâmica, né, desses pacotes da Adobe, porque eu acho que eles são muito funcionais. Então você consegue automatizar algumas coisas e isso ajuda pra caramba. Então, mas assim, geralmente é uma coisa que eu demoro, sei lá, um final de semana inteiro editando um episódio do Fora do Meio. Geralmente tem em torno de 1h30, mais ou menos, entre 1 hora e 1h30, às vezes vai até 2 horas. Mas eu demoro mais ou menos assim, sei lá, um final de semana inteiro, porque eu sou muito perfeccionista. Então eu vou cada detalhezinho e corto respiração, e corto muito espaço, e etc. Então eu sou muito chato, assim, com essa questão do... Na verdade, tudo que envolve o podcast eu sou chato, assim. Com a minha vida pessoal eu não sou tão, mas com o podcast eu sou muito perfeccionista. A galera, tipo, às vezes fala, tipo assim, nossa, você transformou a edição, tipo, ficou muito boa. Da gravação mesmo, de quem participa da gravação, eles conseguem perceber, assim, o quanto o episódio ficou bem editado. Eu fico muito feliz quando eles elogiam, porque é uma coisa que eu me dedico horrores. Eu acho engraçado a magia da edição. Eu vi esses dias eu escutei Oh meu Deus, esqueci o nome. Que é o episódio 15 do. Acho que foi Viveração. Esses dias eu conversei com o Guto. Aí eu tinha que mandar uns áudios, não sei se você chegou a mandar. Não, eu perdi, na verdade. É porque eu tava meio. Eu tive um problema nos últimos, então eu acabei ficando meio off de muita coisa e acabei perdendo esse prazo. Então, o jeito que ele encaixou, tipo, a magia da edição, parecia que eu tinha feito assim naquela ordem, assim, certinha, e foi mó rolê pra fazer, então acho que até
O problema de dicção que eu tenho quando eu tô empolgado, até as foi tipo Faustão, sabe? Não deu nem tempo de eu respirar. Sim. Eu faço isso geralmente quando eu vou fazer corte pro TikTok, que dependendo do. Ou TikTok, ou Reel, sei lá, que é 1 minuto. Aí, na verdade, quem faz isso é o Leandro. Aí, às vezes, quando ele não consegue, eu faço. Eu corto até as respirações da pessoa. Então fica Sim. muito youtuber. Tipo, a gente tá falando um assunto aqui, aí tá falando, sei lá, sobre cadeiras. Eu falo, cadeiras. Aí eu vou falar, já tem cadeiras, R$ 150, cadeiras. E fica muito. E quando você tá editando, você acha estranho, mas na hora que você vai passar, é normal. Sim. Eu acho que as edições do Fora do Meio elas ficam muito naturais, assim. Por mais que eu corte alguns espaços, não dá pra perceber que houve um grande espaço ali. Tipo assim, eu acho chato e eu fico muito incomodado quando eu escuto algumas edições que elas ficam muito uma palavra colada na outra. E você vê claramente que ali houve um grande corte, porque é impossível uma pessoa falar uma frase de 150 palavras e não parar pra respirar. Então eu sempre deixo assim de uma forma que fique muito natural. Mas teve uma curiosidade, tem um episódio do Fora do Meio. É o episódio 31, eu tô vendo aqui o nome, porque o número que eu não lembrava, que ele foi gravado, até hoje muita gente acha que ele foi uma conversa realmente que eu tive ao vivo, porque foi com uma professora da USP. E essa conversa não existiu, ela tinha um horário muito apertado, então o que eu fiz? Eu mandei a pauta com todas as perguntas para ela gravou 1 hora, quase 2 horas de áudio, respondendo todas as perguntas. Aí pensei, o meu podcast é um podcast de entrevista, né? Como é que eu faço? Eu comecei a ouvir o áudio, eu botei pra gravar e eu fui reagindo às coisas que ela falava. Como eu reagiria se eu estivesse ouvindo ela ao vivo? Aí eu fiz algumas Caramba. perguntas e mandei pra ela e ela me respondeu de volta e aí ela deu umas risadas em algumas coisas que eu falei, etc. E eu coloquei isso na edição. Até hoje as pessoas, quando eu falo que aquele episódio não houve uma conversa cara a cara, as pessoas não acreditam, porque ele ficou tão natural. Eu fiquei impressionado com o resultado. Eu acho que é esse. Eu acho que o programa do Jô era assim, né? Parece que dependendo do quadro lá, o Jô não via a pessoa. Principalmente aquele comecinho que ele fala, vou conversar hoje com Fernando do Fora do Meio. Aí você fazia assim, acenava pro Jô, mas você tava acenando pra ninguém. Você só tava sentado lá. E às vezes dava entrevista, o Jô não tava ali. E na edição o Jô tava ali. É um negócio muito doido. Eu lembrei a mágica da televisão, né? Eu lembrei de um negócio. Eu tenho uma amiga que manda áudio muito longo, né? E às vezes eu esqueço que é áudio e eu começo a responder. Sou eu. Esses dias me mandaram. Um amigo meu tá me ajudando a fazer o esquema da pintura aqui de casa, né? Aí ele mandou um áudio de 1 minuto e 20. Eu tô escutando o áudio e eu esqueci que era áudio. Eu achei que eu tava falando com ele pelo telefone. E eu comecei a responder. Aí sabe quando seu subconsciente fala. Então, é um áudio. Já respondeu. Tipo. Normalmente eu esqueço de responder de fato porque eu já respondi conversando durante o áudio. É muito ruim. E agora que tem esse esquema de acelerar áudio, nossa. Estão usando isso? Eu não consigo. Cara, é porque é engraçado. eu uso porque eu consumo muito YouTube, né? Aí às vezes eu vejo, sei lá, quando eu tô vendo um podcast ou algum documentário que eu gosto de ver pra caramba, eu sempre tinha aquele costume de, por exemplo, o podcast é 2 horas, eu quero otimizar meu tempo. Eu vou lá e boto o YouTube pra 1,75. Aí dá pra você escutar mais rápido e você vai ganhar mais tempo, né? Aí o seu cérebro, quando você vai fazendo isso, o seu cérebro acostuma com o negócio, né? E eu tenho uma amiga minha que às vezes ela me manda áudio de tipo 5 minutos. Aí você Meu vai ficar Deus. 5 minutos escutando o áudio, tu bota lá no 2.0 e você consegue entender de boa, é massa. Dá pra você mixar o negócio e fazer uma música. Exatamente. Sim. Às vezes ela manda áudio de 10 minutos, quando ela tá muito empolgada, quer contar alguma coisa, ela manda áudio de 10 minutos. Manda pra Canis, é um curto. Nossa, eu faço isso direto. Que eu esqueço, eu vou falando, quando eu vejo já mandei um podcast. Mas é tipo isso mesmo. Conteúdos exclusivos por Casterud. Meu áudio Mas para a professora da USP. Eu lembrei do. O ruim é esse esquema do acelerador. Nossa, eu lembrei de Flash, a minha cabeça viajando. Do acelerador de áudio é que se sua dicção não for muito boa, você não vai entender nada. Sim.
Eu tenho esse problema, então se eu tiver muito empolgado, não funciona. De jeito nenhum. Tem pessoas, minha irmã mesmo, minha irmã mais nova, é impossível escutar áudio nela no 2x. Na verdade, é impossível acelerar uma conversa. Porque a Gi, uma ideia, um tempo atrás, o Marcos chamava ela de a persistir dos sintomas, o médico deverá ser consultado. Entendeu? Agora tenta, grava o áudio com isso que eu falei agora no 2x pra ver se você entende alguma coisa. É complicado. Eu queria ver, esses dias eu tava assistindo Gato de Botas e tem um bodezinho lá que tem um sotaque francês. Ou é italiano, não sei, às vezes eu me confundo. Aí o cara, eu acho que o cara que dubla ele não entende o que ele fala. Porque tá na velocidade normal, já é uma dificuldade. Agora, se o cara fosse. Se você aumentar o 1.5 já era, você não entende mais nada. Sim. É muito foda esse esquema de áudio. Mas agora, agora que a gente tá descobrindo as farsas dos episódios. Inclusive, eu até lembro, você falou desse esquema da entrevista, uma vez tinha um cara que tava crescendo aqui em São Caetano, nem moro em São Caetano. Em São Caetano, que faz stand-up, que é um francês. Ele falou que gravaria vídeos, não sei o quê. Só que eu achei que não ia rolar dinâmica, mas se fosse só em áudio dava pra fazer isso que você fez. Uhum. Porque ele falou que não gostava de gravar ao vivo. Então, mas esse caso até foi engraçado porque não foi de propósito. Eu achei que porque eu sempre mando pauta, né, pros meus convidados. Aí eu disse, então faz o seguinte, vai me mandando as respostas e depois eu vou te respondendo, a gente vai conversando. Eu achei, na minha cabeça, que, vamos supor, eu ia fazer a primeira pergunta, ela ia responder a primeira pergunta, eu daria a réplica, ela daria a tréplica e ia ser assim, sabe? E depois eu montaria tudo. Quando ela me mandou o áudio com quase 2 horas, eu pensei, Jesus... Aí eu comecei a ouvir. Aí eu pensei, nossa, ela tá respondendo várias coisas. E aí eu, tipo, não, pera, calma. Daí eu voltei tudo do começo, botei o Audacity pra gravar, o meu microfone, e eu fui reagindo às coisas que ela falou. Aí eu pausava e fazia a pergunta que eu faria naquela hora. Aí depois eu mandei pra ela todas as perguntas em áudio. Aí ela respondeu de novo, aí eu encaixei isso na edição e ficou perfeito, assim, tá... Quando eu falei pra algumas pessoas, tipo, não, porque a gente não conversou, né, todo mundo ficou assim, quê? Como assim, hein? Vocês estão conversando aqui? Pois é, mas é tipo edição. Tá vendo? Você foi enganado. É tipo a usurpadora. Tipo a usurpadora. Paola e Paulina, uma do lado da outra. Sim. Eu sei porque eu lembro. Tá. É porque eu fui pensar em TV e acabei lembrando disso. Mas fora o podcast, assim, o que você faz da vida pra pagar os boletos? Assim, oficialmente eu trabalho na área de informática de uma clínica de radiologia odontológica, né? Então eu sou o líder da área que faz a montagem dos exames. Então eu tenho 2 meninos que trabalham comigo e eu tô lá desde que eu vim para São Paulo, né? Eu comecei lá assim que eu mudei para cá e eu tô lá até hoje. E eu também TI está contratando? Quanto é o salário? não chega a ser TI. Na verdade, assim, eu dou um suporte porque a gente tem alguns aparelhos na clínica que às vezes dão problema e todo mundo corre lá, Fernando, pelo amor de Deus, ajuda. Então eu nem sei como eu sei, mas eu sei que eu sei mexer naqueles negócios. Então... É mais aquele tipo técnico de suporte, né? Que tu não precisa saber tudo, mas tu tendo noção, você sabe desenrolar as coisas ali. Exato, assim, eu sou muito metido, né? Eu vou aprendendo as coisas. Tanto que assim, a gente tem uns tomógrafos lá que eu mexo neles e eu não faço ideia exatamente de como eu descobri como que mexe naquilo. Então, tanto que até o técnico mesmo, né, que é da empresa do tomógrafo, quando eu liguei pra ele, ele disse, Bruno, pelo amor de Deus, aconteceu tal coisa. Ele disse, cara, quando você me liga é que eu sei que a coisa é séria, porque você nunca me liga pra resolver problema pequeno, você sempre resolve tudo, então deixa eu ver aí. Eu fazia isso na empresa, eu aprendia, na verdade, pra não ter trabalho. Porque o Leandro vai querer me bater, mas eu não sei se bem que provavelmente ele deve trabalhar bem, porque ele trabalha todo dia, ele tem cliente. Mas os TIs dos lugares que eu já trabalhei é um pessoal que enrola pra fazer tudo. Uhum. Tipo, às vezes mete louco que não tem nada pra fazer, ou que tá cheio o dia. Aí você pede pra trocar um mouse.
trocar o mouse. Aí você vai lá pra. Tipo, o chamado tem 48 horas pra trocar o mouse. Você sobe no lugar que o pessoal do TI trabalha pra falar com outro pessoal. O pessoal do TI tá lá. E se você passar 5 horas, esse pessoal não sai do lugar. Sim. Ou mete Não, mas só louco, que- fala que o problema é que é você que tá metendo louco. Não, mas aí depende. Às vezes tem muita gente que faz técnico de suporte, que eles atendem mais remoto do que presencial. Aí, por exemplo, você vê eles lá no computador, né? E não é porque eles estão lá parados, tipo, você via eles lá que eles estavam parados. Eu sofria preconceito disso quando eu era técnico de suporte. Às vezes eu estava atendendo 3 chamadas ao mesmo tempo aqui no TeamViewer para outras empresas, aí o pessoal ficava puto comigo porque eu falava, eu tô sem tempo, a minha demanda tá cheia, não dá para eu descer lá e desatolar a tua impressora, por exemplo, né? Aí eles viam eu lá, sentado no computador, e falavam, tá aí fazendo o dia todo esse sentado aí sem fazer nada, mas não é, às vezes você tá fazendo muito acesso remoto, resolvendo Então, pepino da é que aí empresa, tem esse BO, mas tinham pessoas que faziam isso, só que quando eu ia no setor que era do lado, o pessoal não tava fazendo. Porque dá pra ver, TeamViewer É, todo mundo conhece. O povo tava literalmente conversando. Sabe quando você entra no setor e as cadeiras estão viradas e as pessoas estão conversando? né, aí é sacanagem mesmo, né? Tipo, você ganha Não, mas pra eu conversar. particularmente, assim, eu sou meio contra, porque eu vejo que o pessoal de alguns. Tipo assim, por exemplo, sei lá, desatolar a impressora que atolou o Pois é, papel. Tipo, você precisa realmente chamar alguém pra fazer isso? Será que é Não, tão isso difícil não. que você não consegue fazer isso sozinho? Isso exatamente. não, isso aí Às, é a mais. às vezes, né, a pessoa abria o chamado, eu trabalhava numa empresa que o TI ficava no 11º andar, né? Ficava lá no último andar do prédio. Aí, beleza. Aí abria o chamado, aí colocava lá impressora inoperante. Aí você ia lá olhar, você descia pro primeiro andar pra recepção, chegava lá era um papel atolado, só abria a tampa, puxava o papel. Uma coisa simples, às vezes, se, por exemplo, igual você falou trocar o mouse. O que custa da pessoa subir lá no TI, pegar o mouse com ele e ela mesma conectar no USB? Não custa nada, Sim. pô. Aí elas vai lá, abre o chamado, aí você tem que, por exemplo, tu tá fazendo um chamado ali mais emergente para outra empresa que tá em outro estado, aí você vai lá para aquele atendimento para trocar o mouse da pessoa. Então, é que aí tem outro problema que já não é um problema do TI. Geralmente nas empresas que eu trabalhava, quem abria a chamada eram os líderes. Só teve um setor que eu mesmo abria. E esse pessoal não fazia isso. Aí tem outro BO, porque eu trabalhei num setor que dava problema num sistema específico. E de tanto dar problema, eu vi o chamado remoto e eu aprendi a arrumar. Aí toda vez que parava, tipo, eu não chamava mais o TI, é o mesmo esquema do Fernando, tipo, se eu fosse abrir chamado, é porque eu já tinha feito até acendido vela pro sistema voltar e não voltou. Que aí já era um Sim. problema lá. É sério, eu realmente aprendia, porque geralmente eu trabalhava de segunda a sábado. E dava problema no sistema. Sempre. Era sábado e dava problema. Não sei se era programado, que diabo que era. Mas todo sábado dava esse problema. Aí eu acabei aprendendo a resolver. Aí toda vez que chegava sábado de manhã, que eu trabalhava de manhã, o que eu fazia? A gente ia. E algumas pessoas já sabiam, a gente ia em máquina, porque era muita gente, e resolvia esse problema. Aí não precisava abrir chamada. Sim. Não, eu acho que assim, tem coisa. Eu, pelo menos, sou dessa opinião. Por exemplo, quando eu comecei a fazer isso, não fazia parte do meu trabalho. Aham. Mas assim, aí vamos supor, é um tomógrafo, né? Tem pessoas esperando para fazer um exame. Se eu fosse parar para abrir um chamado, para até a pessoa responder, até o técnico que está atendendo outras empresas responder, tipo, sabe, ia ficar todo mundo olhando pra minha cara e dizer, tipo assim, tá, o negócio tá parado lá, tem um monte de gente esperando, tem gente reclamando, tipo, faz alguma coisa, e não teria o que fazer, porque depende de um chamado. Então eu meio que, tipo, comecei a fazer isso por conta própria, e tipo assim, deixa eu lá tentar resolver, aí resolvia. E, sei lá, era menos estressante pra mim ir lá e resolver, do que efetivamente ficar passando isso pra quem seria o técnico realmente responsável. Às vezes pode demorar horas, né, para até a pessoa estar disponível ali. Sim, sim. E o bom assim, né? Isso querendo ou não contou pra minha a visão na empresa e eu fui promovido por fazer isso. Então, tipo, hoje em dia eu tenho um cargo que, né, tecnicamente eu sou remunerado pra poder dar esse primeiro suporte. Então isso ajudou. É. Tá vendo, gente? Ah, Acumule funções para ser promovido. mas só que tem gente que não pensa nisso mesmo. Às vezes a pessoa, sei lá, ela é contratada numa empresa para ela ser recepcionista. Aí ela fica lá na recepção, aí às vezes tem um papel no chão caído lá, ela não pega porque
é pra pessoa da faxina pegar, né? Ela fica lá. Sim. Às vezes não tem nada pra ela fazer, não tem, tipo, não tem telefone tocando, não tem cliente chegando, não tem nada, ela vê o papel e ignora, deixa lá no chão. Só que se ela for proativa, né? O que custa ela pegar o papel e passar um pano onde tá sujo, por exemplo? Não custa nada, né? Mas tem gente que hoje em dia não faz isso, por exemplo. Aí depois reclama, emprego tá difícil, eu ganho pouco, não sei o quê. Mas a pessoa mesmo não faz por onde, né? Aí Melhorar. eu odeio pessoas que comem no shopping e não levam bandeja pro negócio. Exatamente. É. Eu sempre levo a minha bandeja, tipo, eu vou sair com meus amigos. Ontem mesmo, eu fui no cinema assistir Viúva Negra, né? Aí Burguês. foi eu, a minha namorada, o amigo dela e a namorada do amigo dela. Aí de todo mundo, só eu peguei a bandeja e levei. O povo vai falar, tu não vai deixar a bandeja aí, não? Eu falei, não, velho. O que custa eu jogar no lixo e colocar ali em cima? Aí o povo, Sim. mas tem gente que ganha pra isso. Eu falei, tá, velho. Beleza. Pra coveiro também, né? Por isso eu tô te matando. Exatamente. Aí o povo falando assim. Usar essa Né? lógica aí, eu vou ter que me acidentar pra ajudar as pessoas que trabalham na ambulância, Não pra gerar é? mais emprego. Sim. Exatamente. Dá pra usar essa lógica pra tanta coisa. Tem pessoa que trabalha pra isso. A pessoa trabalha pra manter a ordem, não pra que você seja desordeiro e ela tem que se desdobrar mais que o normal. Sim. Meu filho da. No mercado também, quando eu pego a cesta, eu levo a cesta até o lugar que eu peguei. Geralmente a gente pega 300 coisas, né? Mas quando eu não consigo, eu pego a cestinha. Aí eu tô no caixa do mercado, o que eu faço? Tiro, deixo em cima, vou lá e coloco a cesta no lugar. Mas Não custa nada. no mercado, geralmente, embaixo do caixa já fica um monte de cestinhas, assim, né? Que você só vai lá e coloca também. Sim. É que o mercado que eu vou é pequeno, então é do lado. Ah. Não tem muito pra onde correr. Tipo, é literalmente não dá não dá um minuto assim do caixa. Não. Então, você se relaciona com. É uma missão aqui que fica. Se relaciona com alguém que tira a bandeja do. Você vai encontrar alguém no shopping para comer alguma coisa. Se essa pessoa tirar a bandeja e levar a bandeja no lugar lá, aí você continua o papo. Senão você vai embora. Pensa que essa pessoa que tirou a bandeja é a pessoa que vai ajudar você a trocar a fralda do filho daqui a alguns anos. É Então, verdade. Se ela não tira a bandeja, imagina a toalha. exatamente. Fica a dica, gente. A toalha em cima da cama. É. O sapato, imagina. É tipo. Onde foi que eu vi que o povo deixa roupa de baixo no registro do banheiro? Caraca. É uns negócios bem complicados. Gente, tem cesto de lixo, meu Deus. É, dependendo da A- higiene, é do lixo mesmo. Às É, vezes, É, às vezes a pessoa já deixa o cesto de roupa dentro do banheiro pra facilitar, né? aí eu entro no banheiro já sem roupa já pra tomar banho, porque meu banheiro é muito pequeno, não dá não. É. Vai usar o banheiro, você encosta a cabeça assim na parede. Se fosse um pouquinho menor, já dava pra usar o banheiro e tomando banho ao mesmo tempo. Só entrava. É, não tinha nem como virar dentro do banheiro, né? Se você entrava de frente, você saía de costas e vice-versa. É, tipo, sabe aqueles jogos de antigamente que pra virar a câmera virava o boneco todo assim? Aham. Então, é tipo isso. É quase Caraca. isso, na verdade. Se fosse um pouquinho menor, era isso. É basicamente. Bom, dá pra entrar duas pessoas no banheiro assim. No box é impossível. Essa ótica não existe. Não tem como. Se entrar, não sai mais. Pra ter uma ideia, uma vez eu fui trocar a resistência do chuveiro. E é alto, né? E eu não tinha uma escada e não tinha como pegar no dia. Pra eu conseguir colocar uma cadeira pra conseguir subir pra trocar a resistência, foi quase um. Esses joguinhos de quebra-cabeça, sabe? Você tem 15 jogadas. Você tem a cadeira. E os jogos comecem. Se você Vai pra fizer encaixar. em 8, você ganha 3 estrelas. É basicamente isso.
Tá, mas vou parar de falar de banheiro. É, de- Quando é que você começou a fazer o Fora do Meio? Cara, o primeiro episódio eu gravei e lancei ele em fevereiro de 2019. É, a ideia do Fora do Meio ele veio da eleição de 2018, né? Porque eu fiquei desolado com o resultado. E eu fiquei pensando, eu tava vendo muitas pessoas ao meu redor, né, da comunidade LGBTQIA+, desesperançosas. E eu tava me sentindo um pouco desesperançoso também. E eu pensei, nossa, eu já senti isso antes. Aí eu lembrei da minha adolescência, quando eu sentia exatamente essa desesperança. Crescendo, né, numa cidade pequena, do sul do Brasil, e etc e tal. Aí eu pensei, cara, não posso, né, me omitir diante disso. Eu não posso ficar na minha aqui como, né, tendo essa passabilidade, sabendo que tem tanta gente que tá desolada, que, né, tá às vezes no interior do Brasil e tá vendo, tipo assim, o seu pai homofóbico, sua mãe homofóbica, comemorando a vitória desse cara e que a vida dessa pessoa ia virar um inferno. Então eu pensei, preciso fazer alguma coisa. O que eu posso fazer? Aí me veio a ideia de podcast. Eu tava começando a ouvir podcast na época. E eu pensei, vou criar um podcast, eu acho. Aí eu gravei um episódio, eu falando só um pouquinho sobre mim, né? Sobre as coisas, a minha adolescência, etc e tal. Aí eu ouvi a gravação depois, eu pensei, tipo, ficou ok, gostei. E aí eu dei uma editada e joguei na internet. 15 dias depois eu fiz de novo. Aí eu tô fazendo desde então, assim, veio, né, o formato mudou, porque os 2 primeiros episódios aí eu falando sozinho. Depois eu comecei a trazer pessoas pra conversar comigo, porque eu pensei, eu sou um cara cis, gay, branco, morador de São Paulo, do bairro de Pinheiros, que tem um emprego bom, que, né, tem uma vida razoavelmente ok, né, não sou rico, mas assim, eu tenho uma cama pra dormir, etc e tal. Ninguém vai me jogar pra rua por eu ser gay. E eu pensei, essa minha existência ela é muito limitada, né? Porque é isso, eu vou falar, sei lá, alguns episódios e as pessoas vão dizer, tá, mais uma gay branca falando lá de como a vida dela é difícil, ó, coitada. Aí eu comecei a chamar pessoas e mudou um pouquinho o formato do podcast, isso, porque daí eu consegui trazer assuntos que não são da minha realidade. Aí eu consigo trazer pessoas que são inseridas dentro daquela realidade para falar sobre aqueles assuntos. Então isso trouxe pro Fora do Meio uma outra cara, né, uma outra ótica em que eu aprendo horrores, né, com essas entrevistas e eu dou a oportunidade das pessoas também aprenderem. E querendo ou não, a gente tá no, né, o Heavy que faz parte lá da rede LGBT Podcast, você vê quantos homens tem naquele grupo, quantas mulheres É o tem que naquele mais grupo. tem. Eu acho menina coisa 3. Pouquíssima. Pois é. O meu público ele é majoritariamente formado por homens gays. Então eu fico pensando, Fernando, será que se eu não tivesse essa visão que eu tenho hoje, justamente por ter aprendido tanto com o podcast, eu pegaria o meu celular e iria no agregador de podcast e pensar, vou ver um podcast lésbico. O que um podcast lésbico fala? Não, provavelmente não. Então eu trago esses assuntos também para fora do meio. Né? Tem episódios que são feitos exclusivamente por mulheres, que nem eu participo. Justamente para poder, né, trazer um pouco desses assuntos que não são da realidade do homem cis gay branco para essas pessoas. Então tem vários temas que eu abordo que são completamente fora da minha realidade, que eu nunca teria contato se não fosse o Fora do Meio. E eu aprendo muito, assim, aqui, né? Logicamente, quando vai pro ar a coisa tá bonitinha. Mas, por exemplo, eu gravei um episódio sobre indígenas esses dias, que numa parte eu falei tribo. Que é o que a gente aprende na escola, né? As tribos indígenas, não sei o que. Eles me corrigiram, disseram, olha, tribo não é uma palavra muito legal que a gente costuma usar, por tal razão. Eu não saberia disso se eu não tivesse entrevistado essas pessoas, pessoas que são realmente indígenas, que fazem parte dessa realidade. Então, isso que eu acho mais gratificante de fazer o Fora do Meio. Mas como fala sem ser tribo? Etnia ou grupos. Ah, que massa. Porque na escola é só tribo mesmo. Ah, tribo não sei o quê, tribo não sei o quê, aquela tribo lá, tal. Tribo então, Manauara, tribo não sei o que das coisas. Eu acho que o formato da escola é meio que. Eu ouvi isso em algum podcast. Que glamoriza, eu acho que romantiza as histórias. Tem muita história que
que é contado. É que, infelizmente, é um argumento que geralmente pessoas do governo que a gente não gosta usam, que realmente é um argumento válido. É a narrativa que eles colocam para fazer você ou ser pior do que já é, porque dependendo do caso a pessoa já é ruim, ou para romantizar algo que não é bom. Sim. Na verdade, acho que não é nem culpa do governo. Isso é uma visão eurocentrista mesmo que a gente cresce tendo, né? Querendo ou não, a gente foi colonizado por europeus. Logicamente que a história que a gente conhece, ela é contada do ponto de vista europeu. Então, é muito fácil para a gente acreditar que chegou um europeu num barquinho, desembarcou aqui na praia e diz: Oi, índio, ó um espelho, me dá seu ouro. O índio Exatamente. pegou o espelho, deu o ouro e foi todo mundo embora, assim, feliz da vida. E claramente não foi assim, porque não existe isso. Essas pessoas foram massacradas, elas foram mortas e elas não aceitaram essa invasão, porque foi uma invasão Aham. de boa, assim, sabe? E a gente cresce ouvindo essas histórias e você acredita nelas porque ninguém te contou outra. Você não escuta a versão da galera que já tava aqui. Porque ninguém se importa com elas na história, sabe? Assim, eles são o povo que tava aqui e que não existe mais. Que estão lá no seu meio do mato e é isso. O que importa é o que o europeu diz. Que o homem branco diz. E Exatamente. se E é, reproduz esse comportamento. e é igual com certos heróis, entre aspas, né? Que tem, tipo, Che Guevara, por exemplo, né? Você vai olhar a vida do cara, ele é tratado como herói, mas o tanto de barbaridade que ele fez com a galera que não tinha nada a ver. Ele chegava, por exemplo, tava lá no meio do mato, tinha uma galera lá, ele brincava, literalmente brincava de tirar o alvo com as pessoas e matava pessoas inocentes, às vezes, só porque ele tava bêbado, drogado, sei lá o que ele tava. Nossa. Mas se tu for ver o que ele fazia de verdade, tipo, ele lutou muito por liberdade, lutou pra Uhum. caramba, mas só que teve épocas da vida dele que ele fez coisas erradas também. E os fins não justificam os meios, cara. Tu tem que ver o que a galera passou na mão dele também, né? Não só aquela coisa glamorização, ele é o herói, que não sei o quê. Tem muito disso também. As mesmas coisas é que, tipo, com os portugueses e os índios, né? Falou que Sim. eles trocavam as coisas. Chegava aqui, o pau-brasil tinha aquele. Eles usavam como tinta, né? Porque era vermelho e tal. Ele, toma aqui um espelho, ou toma aqui uma escova de cabelo, e eu vou pegar tua madeira e teu ouro. Não era bem assim, ele matou muita gente aqui, cara. Sim. E, Só no fato dele estar invadindo. Os índios, logo na hora que viu aquela galera, ele com certeza revidou com arco e flecha, e eles revidaram também, porque os índios estavam defendendo o território e eles estavam chegando para invadir o território. Então deve ter rolado massacre, coisa que ninguém fala também, né? deve ter rolado, não, rolou, com certeza. O tanto de gente que morreu, que foi estuprado, não tá escrito. Exatamente. Aí veio doenças para cá, porque os índios não tinham anticorpos para as doenças europeias, por exemplo, né? E Sim. as índias que eram estupradas também, e por aí vai. Tem pombos mesmo, os pombos foram trazidos, eu acho, por Dom Pedro II, porque ele queria que São Paulo, não sei, algum estado daqui parecesse com Paris, um negócio assim. E ficou essa cheio Não de é? pombo. Foi um bagulho que meio que aconteceu na Austrália, né? Que lá tem um lugar da Austrália que tem dingo, que é tipo uma raça de cachorro, que tem uma área gigante da Austrália que não é habitável, porque é impossível. E foi assim, foi um cara de um outro lugar também que pegou esse bicho e levou pra lá porque achou É. bonito. A Sim. última, a última, a última peste desordenada que teve na Austrália foi que levaram para lá sapo cururu, que é do Brasil, né? Meu Lá, Deus. E e a o quinta sapo série tá cururu, gritando aqui com a música. e o sapo cururu tem um veneno, né? Tem uma toxina que, dependendo do predador que comer, morre, porque libera toxina e ele morre intoxicado e tal, né? Só que aí levaram lá pra Austrália o sapo cururu para combater uma peste, eu acho que eu não lembro se era de grilo ou se era gafanhoto. Eles erradicaram a peste, realmente. Só que lá eles foram soberanos porque o sapo cururu não é um animal nativo, então não tinha predador para eles. Exato. E quem comia o sapo cururu, o animal que comia, morria. Então eles dizimaram. Tava, tava tendo uma catástrofe lá, porque o sapo cururu se reproduz muito rápido.
e ele tava sem predador. Então, no lugar que ele tava lá, tava infestado. Eles não estavam sabendo lidar com o sapo cururu lá. Sim, não é só botar o bichinho na mala, gente. Tem que, esse Exatamente. negócio de espécies invasoras é muito sério. A biologia. Sim, E depois que você tá feito, assim, para você corrigir é muito difícil. A biologia apanha, às vezes, biólogos, assim, eles levam anos para conseguir tentar reequilibrar uma coisa e às vezes não consegue. Tipo, é um exato. estrago É que é pra humano, sempre. humano fazendo humanice. Eu acho que o único. Eu posso estar errado, porque eu não entendo muito de biologia, mas eu acho que tem é só algumas espécies de cobra que come sapo cururu aqui no Brasil. E lá na Austrália não tinha essa cobra, por isso que às vezes um jacaré comia o sapo e morria. Porque ele pensava que o sapo era comida, mas morria intoxicado do veneno, porque o veneno é forte, né? Querendo ou Sim. não. Não, pensa, aí o que a evolução vai fazer? Vai selecionar alguns jacarés que não morriam, para esses jacarés aí eles vão começar a desenvolver essa imunidade, digamos, mas até chegar nesse nível, o Exato. negócio já destruiu tudo. Os jacarés Lá- já ficaram maiores. lá tava- O sapo. Sobre isso aí, tava acontecendo realmente isso. Eles viam que os filhotes de jacaré, eles comiam os girinos. E os filhotes de jacaré que comiam os girinos, eles tinham alguns que ficavam fracos, né, e tal, mas não morria. Esses que não morria criavam imunidade. Uhum. Aí eles estavam começando, quando eles ficavam adultos, eles estavam começando a comer os sapos e não morrerem, mas só que os adultos desavisados que comiam o sapo morria. Aí lá já tava meio que rolando um equilíbrio pela própria adaptação da natureza, mas só que não era para acontecer isso, porque foi o homem que levou para lá, né? Uma outra espécie para um outro biossistema lá e tava tendo um desequilíbrio enorme lá, tava cabuloso. Não faça isso em casa, gente. Tanto que teve no documentário que eu assisti, né? As famílias lá da ilha lá que morava se assustaram porque ele nunca tinha visto aquele bicho na vida. Aí a criança pegava no sapo, aí o sapo soltava toxina, aí queimava, ficava com alergia, tava causando muito transtorno lá. Sim. O poder do ser humano. Discover Home Hell. Por isso que a gente tá hoje aqui desse jeito, né? Todo mundo trancado em casa ainda. Exatamente. Tipo, não. Tudo porque o povo decidiu comer macaco lá no outro lado do mundo, né? Isso não é verdade, tá? Eu tô Tem ligado, estudos já que mostram que não foi exatamente assim. virou meme esse negócio. Não, mas tem que tomar cuidado porque, né, isso pode esbarrar na verdade. xenofobia. Isso tem é que tomar verdade. cuidado. Isso é verdade. Ah, tá. Porque o pessoal falou que começou na China, porque o povo comia macaco, morcego, não sei o que lá, mas foi provado que não é verdade mesmo. Não. Não, foi uma mutação mesmo, porque vírus acontecem isso, né? Assim, a gente tem que. Isso é uma coisa muito delicada, né? A gente acaba caindo nessas falácias de fake news e, tipo, né? Os chineses sofreram muito essa questão lá no começo da pandemia. Mas, por exemplo, uma gripe aviária que está começando no Brasil, que tem, né, algumas coisas, ninguém vai. É engraçado, tem um podcast que eu gosto muito que ele chama Alô Ciência, eu recomendo para todo mundo ouvir, porque eles são muito bons, assim, eu adoro eles, justamente porque eles conseguem trazer essas questões assim de uma forma, a maioria deles são biólogos, então eles trazem esses assuntos de uma forma muito pautada. E tem um episódio lá do começo da pandemia que eles falam muito disso, né, dessas fake news que acabou se espalhando pelo mundo e o quanto a gente, como brasileiro, né, às vezes não conhece o nosso próprio bioma, que tem um monte de doenças que a gente está começando a ter por aí por causa desse contato com animais, etc, e que são mutações porque, né, a vida acontece. E a gente não percebe. Aí quando vem um chinês, aí você fica falando umas coisas porque, tipo, você come morcego. Tipo, Não, sabe? Como se a gente comer tatu fosse uma coisa menos estranha. Pior. Não, a gente tem o Aedes aegypti aí, né? Que é o mosquito empreendedor, né? Que ele inova a cada não sei quantos anos tem um vírus novo. E é só aqui no Brasil que tem, né? Aí levar, se eu não me engano, na Argentina começou a ter já também, mas só que antes era só no Brasil que tinha. Você pensa, o negócio eu acho que é febre amarela, né? Febre amarela. Febre amarela, aí depois evoluiu pra chikungunya, né? Aí tem chikungunya, zika e tem dengue. Ele evolui no nível que eu não sei. E antigamente era só em água limpa e parada. Agora viu que ele consegue se reproduzir até na gasolina. Botaram uma tampinha de gasolina lá e ele se reproduziu lá dentro. Lá já. Meu Deus. A evolução das espécies, né, gente? Beijo, Darwin.
E entrando nesse negócio de pandemia aí, eu vi esses dias atrás, né? Até um canal que eu assisto, né? Ele tava falando que tem um novo vírus que tá vindo aí, o tal de Nipah, que é Meu lá da. Deus. Vem da Ásia também, né? Dos países asiáticos lá. Teve uma dessas já em 98 e que durou até o ano 2000. Só que era só nos porcos e em outra raça lá. Eu esqueci qual outra raça de animal, mas em 2000 eles sacrificaram 1 milhão de porcos porque estavam infectados com essa Meu doença. Deus. Uhum. Só que ela só passava de porco para porco. E pro humano pegar, ele tinha que comer a carne infectada. Tipo aquela que teve aqui no Brasil, a gripe, ficou até conhecida como a gripe do frango, né? Que é aquela gripe aviária lá. Sim. Aí você tinha que comer a carne infectada para você infectar, mas ela não infectava um humano pro outro, né? Só que agora ela teve uma mutação que um humano que comer a carne infectada já tá conseguindo infectar outro humano. E ela pode ficar mais grave que o coronavírus porque ela fica incubada dentro do nosso corpo por 45 dias. Meu Então Deus. a pessoa pega, fica 45 dias transmitindo sem saber que tá com a doença e para depois ficar doente, né? Porque o coronavírus era 14 dias, era Sim. bem mais rápido. Só que ainda não é questão de alarde, porque só pegaram 3 pessoas infectadas lá, né? E já conseguiram erradicar lá e tal, mas só que tá vindo. Pode ser que venha daqui para alguns anos uma nova pandemia mundial, né? Sim. Existe muito isso, né? A gente está lidando com muito. É que na verdade assim, é culpa nossa do homem de novo que a gente está invadindo o espaço de Sim, animais, né? Então a gente está tendo contato com animais e com. E vírus tem muito essa facilidade, né? Vírus, bactérias de uma mutação. Aham. sim, Então, para ela criar alguma resistência e pular de um ser vivo para outro, vai ser cada vez mais comum, porque a gente está tendo muito mais contato hoje com animais exóticos do que a sim, gente tinha antigamente, porque a gente está cada vez entrando mais dentro do mato, construindo prédio, etc e tal. Então a chance disso acontecer com uma frequência é muito maior. E a gente, até o Atila, ele falou, né, que a gente tem a sorte do coronavírus não ser uma gripe. Porque se ele fosse uma gripe, a gente estaria muito mais ferrado, porque a gripe era transmitida de uma forma muito mais fácil. sim. Então a gente tá brincando com fogo, assim. É, É, a gripe chega a ser ridícula, né? Que às vezes você não chega nem, não precisa nem estar perto. Se tiver uma pessoa no ambiente com gripe, acabou. Ou, às uhum, vezes, às vezes você tá dentro da sua casa com a janela aberta, você tá sozinho em casa, aí eu moro em condomínio, por exemplo. O meu vizinho aqui do lado espirrou, aí o vento trouxe pra minha janela, entrou aqui em casa, acabou, já era. No caso da sim. gripe, no caso da gripe, né? Aí se fosse igual mesmo, a gente estaria bem ferrado. E o pior E de nessa, tudo. e nessa questão de a gente, por exemplo, a gente invadir o mato, né? Para criar uma cidade aqui em Brasília é cerrado, né? Tem muito cerrado. Aí o que a gente vê é só os animais do cerrado, por exemplo, né? Que a gente vê a olho nu. Mas o tanto de micróbios, bactérias que tem naquele bioma ali que a gente não vê, né? Que a gente tem contato com eles porque a gente pisou lá no mato, abriu o mato e não sabe qual bioma que tinha ali que era de vírus e bactérias, né? Por exemplo. Sim. Também. Já diria Não, o Patrick do Zorra Total, não mexe com o que tá quieto. sim, e fora as coisas que a gente tá com aquecimento global e tá descongelando um monte de coisa aí que a gente nem sabe o que tem lá embaixo, então. Exatamente, é verdade. Daqui a pouco alguém pega um negócio aí radicando o apocalipse zumbi É, aí. E tomara que esse vírus do porco aí não dê ruim, porque se a gente tiver outra pessoa que demora 650 anos pra comprar uma vacina, a gente tá lascado. Tem um canal lá que o nome do canal é Planeta Novo. Ele fala sobre isso aí, é o vírus Nipah o nome. Depois vocês pesquisam lá no YouTube, A tem no gente tá YouTube. no. Eu acho que a Terra tá tentando se livrar da gente. Não queria dizer isso não, mas. Com certeza. O ser humano já extinguiu muitas espécies, né, aqui na Terra. A gente pode ser uma das próximas espécies em extinção a gente mesmo. uhum. Parando pra brisar aqui, tem uma teoria que diz que a gente veio de outro planeta. Quem sabe esse outro planeta que a gente veio também não fez a mesma coisa e saiu erradicando todo mundo, aí alguém conseguiu vir, veio, esqueceu, e agora tá acontecendo a mesma coisa aqui. Será?
Sei lá. Jamais saberemos, né? Eu não duvido. Até a gente descobrir ou a gente vai morrer ou não vai lembrar. Que é um negócio meio o 100 lá da CW, sabe? Da Ordem. Sim. The 100, né? Que a Terra fica zoada, eles sobem, depois descem. Aí depois tem que mudar de planeta. É um negócio muito. Eu cansei dessa série aí, foi muita viagem. Eu parei na. Aonde a Netflix parou. Basicamente. A gente tava falando de colonização. Eu lembrei. Eu ia citar um exemplo, mas não quero dar spoiler do Viúva Negra, que eu já assisti também. Mas eu vou dar spoiler de outras coisas. Você vê como a mente da pessoa querer fazer o bem não é o bem. Vamos supor, tinham padres no tempo da colonização que achavam que eram bonzinhos por catequizar os índios. Não, você só estava impondo sua visão de mundo em cima dos índios. Tipo, isso aqui é certo, isso que você tá fazendo é errado. Quem disse? É, verdade. E fora que ele tava levando doença também pros índios, né? Ainda tem todo esse Indiretamente. lugar. É por isso que entra na pira do filosofia, que às vezes o seu bem é o mal da outra pessoa. É o esquema do vírus. Uhum. Ele não é malvado, é o fator de sobrevivência dele. É lógico que eu não vou abrir uma ONG pro vírus. Mas é só pra dizer como o bem e o mal são pontos de vista. Sim. Inclusive a gente tava falando em um episódio esses dias sobre fantasma, aí o menino falou que a avó dele fala assim: se for de bem que fique, se for de mal que vá embora. Eu falei, não, eu prefiro mandar embora de qualquer jeito, porque o bem dele pode ser o meu mal. Vai saber, né? Eu não sei. Supernatural já mostra que tem espíritos que não sabem o que estão fazendo, né? Então o Exatamente. ideal é você exorcizar mesmo. Tem os espíritos raivosos, né? Que é os que ficam na Terra, que não sabem que morreu, aí fica procurando o corpo, aí ele surta com o tempo, ele fica doido porque não achou os familiares, não achou o corpo, não consegue sair do lugar, fica preso, por aí vai. Os Sobrenatural obsessores. mostrava isso aí. Inclusive, às vezes eu fico meio punk com uma amiga minha que vem aqui, porque ela fica olhando pros lados, assim. Então você para de graça que eu não quero saber de nada, não. É melhor mesmo. Nesse tempo todo que tu tá fazendo podcast, já quem tu entrevistou, assim, que você queria muito, e qual podcast que você tinha uma esperança, assim, e não foi tudo o que você queria? Nossa. Polêmicas. Não, você não Nossa. precisa nem citar nome. Se citar é melhor ainda, mas se não quiser. Cara, na verdade, assim, eu conheci muita gente bacana e, por exemplo, assim, eu acho que um dos pontos altos pra mim foi a primeira vez que eu entrevistei, foi bem no comecinho, acho que foi o episódio 7, que eu entrevistei o Paulo Iotti, que foi um dos caras que fez a parte lá da criminalização da LGBTfobia, que defendeu todo lá no Supremo, etc e tal. Quando eu conheci ele, eu convidei ele pra participar e ele disse sim, eu fiquei tipo assim, meu Deus. Sabe, eu tive essa percepção de caramba. E ele foi a primeira pessoa que me chamou de jornalista. E eu nem fazia jornalismo na época. E eu fiquei tipo muito tipo assim, gente, será que eu tô fazendo um negócio tão bem assim que a pessoa tá realmente achando que eu sou jornalista? Conforme foi passando o tempo, eu fui chamando outras pessoas pra participar. E quando eu apresentava o Fora do Meio, todas elas tinham uma... Tipo assim, dava pra ver que as pessoas estavam gostando do estilo que eu tava colocando no podcast, que ficou uma coisa muito séria. Tanto que o podcast começou a falar por si só, assim, eu lembro a primeira vez, assim, que eu fui no evento Spotify e eu fui falar com a Juva Lauer do Mamilos e eu entreguei um cartãozinho pra ela e disse, eu já ouvi falar do seu podcast. Eu fiquei tipo assim, o quê? Sabe? Tipo, eu comecei a ver que a repercussão que eu comecei a ter era um fruto do trabalho que eu estava tendo e isso foi muito recompensador. Um outro podcast que eles aceitaram assim e foi muito legal, que eu fiquei muito feliz e eu não imaginava que eles fossem aceitar, foi o pessoal do Midcast também, que é um podcast de política que eu adoro eles são sensacionais. E eu acho que as pessoas assim que mais a gente foi criando um laço de amizade, de aproximação que até
a rede de LGBT trouxe um pouco isso, né? Que é um monte de podcast que eu admirava, por exemplo, Larvas Incendiadas, e que hoje o Thiago é meu amigo. Então, eu acho que teve essa aproximação, acho que isso foi legal. Eu ainda não tive uma experiência negativa. Até agora, pelo menos, assim, todas as pessoas. É que eu faço as coisas com um pouco de cuidado, assim, eu tento. Teve pessoas que eu já chamei que não responderam e-mail, etc e tal. Eu acho isso particularmente muito chato, porque eu acho que você pode, né, dizer, oi, não tô afim. Aham. Eu Não sempre falo custa. isso. Acho que é um direito que a pessoa tem. Aham. Teve uma pessoa que eu mandei um e-mail, ela respondeu muito assim, tipo, não, vamos, não sei o que, depois eu mandei a resposta e, tipo, morreu outro. Não sei exatamente o Nós chamamos de motivo. paulista, né? Bora marcar e nunca sai disso. Não, mas não é nem paulista, assim, é de outros lugares. Sei lá, eu pelo menos assim, se a pessoa me convida pra alguma coisa e por algum motivo eu não posso, ou eu realmente não tô afim porque eu não me identifico com o produto, Aham. né, é um direito que eu tenho, por exemplo, eu não vou num podcast que seja de direita, que seja claramente bolsominion, não vou, não tem nada lá pra eu fazer. Então, eu me dou o direito de dizer, olha, desculpa, mas não vai rolar. E eu dou total liberdade para as pessoas falar isso também, porque é isso, né? Ninguém é obrigado a participar de Aham. alguma coisa qualquer. Então, essa é a minha crítica, às vezes, que eu tenho um pouco de algumas pessoas que, tipo assim, às vezes não custava dizer um não obrigado, né? Já diria a Rita Lee. É verdade. Por que eu perguntei isso? Porque teve. Esse é o episódio 61, né? Então, já teve episódios assim que eu. Principalmente com marcas. Que eu achei que ia ser muito palestrinha, sabe? Sei lá. A Uhum. pessoa ia fazer o jabá dela o tempo todo. E não, foram episódios sensacionais. Tipo, o Thiago da Ciame, que é uma marca LGBT no Instagram, que vende camiseta, bandeira, um monte de coisa. Foi muito legal, foi uma puta de uma terapia. É um dos maiores episódios do Papo Incerto. E o cara do. Pronto, que eu veria afiliado, que é o cara do Shopping Info. Também achei que era, porque dependendo da pessoa, a gente às vezes acha. A gente tem estereótipo pra tudo, infelizmente, né? É uma coisa Uhum. de ser humano. E foi outro episódio muito legal. Tipo, ele contou muita coisa que ele não tinha contado em outros lugares. Ele Aí. falou da Sim. vida dele, né? Um monte É, de e, coisa. e às vezes tem gente que você acha que vai ser muito legal, você fica esperançoso e é muito chato. Sim. Às vezes acontece assim, de eu estar numa gravação e eu penso, nossa, esse episódio ficou meio chatinho. Aí quando eu vou escutar depois editando, eu penso, nossa, não, ficou ótimo. Ainda tem isso. Ainda tem esse rolê. Você acha que você tá desanimado e a pessoa que tá falando que tá desanimada, aí você vai fazer corte ou vai escutar pra poder editar. E fala, nossa, eu não tava com essa ótica na hora que eu tava fazendo. Sim. Tipo, Existem dois Fernandos, o Fernando que tá na gravação e o Fernando que faz a edição, assim, eu consigo dissociar os dois claramente, assim, aí eu fico tipo, nossa, meu Deus. Às vezes eu penso, nossa, por que eu falei isso, sabe? Umas coisas assim. ah, não, nem fala, Leandro, o episódio do Daniel Maria. Qual o Daniel Maria? Daniel Maria, pô, do TikTok. Ah, tá. Nossa, eu falei uns bagulho ali que, meu Deus. É verdade, estava fora de si. Sim, não, às vezes você fica, tinha uma entidade aqui comigo, não é possível, porque por que que eu falei É isso, gente? Não faz o verdade. menor Inclusive, sentido. eu É acho que verdade. eu tenho até esperança, e pode ser que eu me frustre, eu tenho esperança nos cortes desse episódio, porque Vai ser o próximo episódio que eu vou postar os eu falei cortes. muita merda, meu Deus do céu. Teve muita coisa legal, mas eu falei muita merda. Ó, teve um episódio que eu achei, eu não sei se você tem uma religião em si, mas a gente tava falando sobre religião com um cara que é dublador e é comediante. Ele tava muito E ele maconhado. tava muito chapado. E detalhe, eu acredito em Deus, divindades assim, como energia, como universo. E eu fiquei muito tocado nesse episódio, um cara chapado. E eu não esperava. Tipo, eu não esperava de verdade. Sim. Foi um episódio muito bom. E tem episódios assim que eu até. É mais um negócio que evita. Pronto, o Marcelo Corrêa que eu descobri que era cantor, por causa de outro cantor que eu também conheço, que os dois são do Rio, que inclusive eu até postei no Stories hoje, a música dos dois, que eu gosto pra caramba de conversar com eles. É, ele cantarolou algumas vezes, algumas músicas dele, que eu gosto pra caramba das músicas dele. E eu tava chorando no episódio. Tinha muita gente. E o pior é com câmera, né? Se bem, eu não ligo de chorar, mas fica feio.
Eu já chorei em episódio também, mas assim, foi. Eu na época eu não. Não, acho que já teve um episódio que eu tava gravando, assim. Eu não cheguei. Não foi aquela coisa de se debulhar em lágrimas e etc, Aham. assim, mas assim, dá aquela mareadinha no olho. Eu acho Que que foi o você. episódio com Mães pela Diversidade, assim, que foi um episódio lindo. Eu Nossa, fiquei emocionadíssimo. eu conheci uma dessas mães no trem uma vez voltando da faculdade. Era ela e um filho. Aí, tipo, me entregaram o cartão, né? Que tava conversando eu, um menino da faculdade, e uma menina que mora aqui perto da onde eu moro. Ela falou, a Sim. gente é do Mães pela Diversidade, não sei o quê. Inclusive, eu tenho contato dela até hoje. Ah, é verdade. É uma boa pessoa pra trazer. Chama ela pra conversar, ué. Eu vou ver Sim, se ela são tem o mesmo número sensacionais. ainda, porque tem quase 2 anos isso, né? As pessoas podem trocar de número. Você lembra o nome dela? Não, não lembro. Porque eu tenho muito contato. Como o meu antigo emprego, eu tinha contato com muita gente pelo WhatsApp, eu acabo não lembrando. Às vezes eu converso todo dia com a pessoa, eu troco o nome dela pra sempre. É sério, eu trabalhei nessa empresa que eu trabalhei quase 6 anos, né? E tinha pessoas que eu cismava que o nome era um e ficou. A Renata mesmo. Eu até a vi no dia que eu fui entregar o PC, que eu tava trabalhando em home office. E o nome dela é Renata, mas depois de muito custo eu consegui. Mas eu chamava ela de Camila. Oxi. Sério, e o pessoal acostumou com isso. Aí eu falava assim, então, a Camila veio. No começo a pessoa, quem é Camila? A Camila lá, a menina do cabelo cacheadinho, que usa óculos rosa lá, grandão, assim. Ah, tá, Renata. Ah, Renata. E ela acostumou, ter uma ideia. Quando eu ia chamar, ela eu chamava de Camila. E ela já tinha acostumado. Aí quando eu falava o nome dela certo, que eu lembrava por algum devaneio, assim, minha memória vinha, ela achava estranho, ela não respondia. Sim. Já acostumou, né? Eu tenho essas loucuras com algumas pessoas. Eu errei seu nome pra sempre. E minha mãe tem o mesmo problema. Acho que eu herdei dela. Tem uma amiga da minha irmã que ela cismou que tem um outro nome lá que é tão estranho. E o nome da menina é Gabi. O apelido dela é Gabriela e o apelido dela é Gabi. E ela chama de um outro nome nada a ver. Aí ficou. Sim. Agora já era, é o nome da menina, o outro nome estranho. Não, eu ia falar. Não, isso eu já perguntei. Eu já esqueci, tá vendo? É por isso o nome é Papo Incerto. Mas. Não sei, eu acho pra mim. Se quiser finalizar, pra mim tá bom, porque eu tô meio aéreo hoje. E como eu falei esse papo de hoje vai estar amanhã. Hoje é sábado? Hoje é sábado. Vai estar amanhã lá a partir das 6 no YouTube, no canal Papo Certo Podcast, episódio 61. E também 6 horas nos agregadores de áudio. Também, todos eles. Todos, eu vi até que o Anchor agora tá distribuindo pro Apple Podcast sem ter que linkar. Não, eu descobri esses dias. Não sabia. Me mandaram um e-mail falando que agora vai. Eu falando, agora depois que eu mandei um negócio, esperei 48 horas pra aprovar, agora eles fazem. Antigamente era mó rolê, né, pra colocar no Apple. Nossa, mas quando eu comecei fora do mês tinha que fazer um monte de coisa manual, porque não fazia tudo. Aí agora tá tudo automático. Quando eu comecei... Eu imagino a galera que fazia o XML lá na raça. Meu Deus. Tipo, palma, gente. Esse pessoal era guerreiro. A gente tem muita coisa, eu acho que é muito mais fácil. Na verdade, graças a Deus, é porque tem um bom muito grande, né? O Felipe do Cashwood falou que tem 3.000 podcasts hoje. Sim. Aliás, tinha 3.000 quando ele falou, agora deve ter uns 5. É verdade. Com certeza. Você abre a janela pra dar bom dia, aparece 10 podcasts sobre o Sol. Sim, exato. Caraca. O Sol de Júpiter, o Sol de Saturno. Vem aí o Sol delas, o Sol deles, o Sol deles. Tem tudo. Tudo que você imaginar. Eu acho que tem uma regra, eu não sei do que é. Fala que tudo. Regra 36, 32, que fala que se existe pornô sobre isso. Agora eu vou criar a regra 39, que se existe um podcast sobre isso. E se não tem, é porque você não procurou direito. Basicamente. Mas é isso, a gente vai estar amanhã às 6 horas em todos os agregadores. Aí tem o canal de cortes, que é do YouTube também, que é o Cortes Papo Incerto.
Tem cortes 9, meio-dia e 3 horas. Hoje não saiu de 9 horas porque a internet resolveu não estar entre nós, mas saiu de meio-dia de 3. Inclusive amanhã vai sair, eu acho que não vai dar nenhum B.O. não. Eu falei sobre o negócio, sobre indicar, eu falei on mesmo, porque off eu esqueci. Quem você acha que seria legal bater um papo? Cara, eu acho. Vocês já entrevistaram o Thiago do Larvas Incendiadas? Eu já falei com ele, mas não sobre conversar. Eu acho que é uma boa indicação. O Thiago é um cara extremamente inteligente, ele tem uma pesquisa incrível sobre a questão da comunidade LGBTQIA+, além de ser um cientista político sensacional, então eu acho que ele é um cara assim que tem muito... que vocês deveriam ouvir, vocês ouvintes também, tá? Não só o Heavy e o Leandro, mas assim, é um cara que vale a pena seguir, porque eu particularmente assim, eu aprendo muito com ele. Então fica a dica. Se tiver. Bom, ele tá no grupo, né? Mas. Eu acho que eu já mandei mensagem pra ele. Eu não lembro pra quê ou por quê, mas o nome não me é estranho. Sim. E pra eu lembrar é porque deve ser alguma coisa muito específica. Eu não troquei o nome dele por outro, não fiz nada. Mas é isso. Obrigado, Fernando. Obrigado, gente que tá aí. Se vocês puderem, quando estiver ouvindo, compartilhar, deixar escutando, escutar de novo, deixar escutando, escutar outra vez. Os cortes também, sai compartilhando pra todo mundo. A gente tem a rede, mas quem puder, e inclusive os últimos cortes estão arregaçando no Twitter. Eu tô até me sentindo celebridade já. Só tô me sentindo, ainda não sou. Mas é isso. Eu nunca. Tá aí uma última coisa. Se você tiver Amazon Prime e quiser dar o sub pra gente, você tem direito a um sub de graça. É só linkar sua conta da Amazon com a Twitch e você dá o Prime. Você tem direito a uma inscrição por mês. E você pode dar ela pra gente. Então faça isso. Pra esse podcast um dia ser presencial, igual o Fernando fazia antes da pandemia. Faz saudades, inclusive. Eu tô doido pra esse vírus ir embora de uma vez pra poder voltar a fazer isso. Eu também, porque eu quero ir pros lugares sem ter medo. Tipo, se você vai no lugar, tem 1 milhão de restrição. Aí é muito ruim, às vezes você é obrigado no lugar, mas você não quer ir. Aí pra no mercado é uma luta, aí você vai no lugar com a máscara, você quase morre, porque você já tem uma comorbidade, aí você junta com o outro. Sim. É foda. Mas é isso, eu vou parar de me alongar. Obrigado, gente. Tá ouvindo depois. Se puderem comentar, dá like, dislike nesse vídeo que vai gerar amanhã. Comenta lá que o Leandro vai responder ou eu. Você, menino que tá comentando nos cortes lá, continue comentando, a gente gosta. E é isso. É verdade. Tchau, gente. Até segunda. Segunda, inclusive, tá. A gente vai falar com a Camila do Fala Plótica, se não me engano. Fala Potia, não é? É Potia. Eu já ia Fala Potia. É Isso normal, mesmo. o povo tem que. Mas é a Camila. Mas é a Camila mesmo o nome dela. Que faltou uma letra. Às vezes eu dou uma dessa. Mas pelo menos eu acertei o nome. Mas é isso. É o que importa. Obrigado. E deixar as redes sociais do podcast? É verdade. Obrigado. Obrigado. Pode se promover isso. Pode se promover. Sim. Primeiro eu quero agradecer, né, o convite. Eu fiquei muito contente, né? Acho que foi uma conversa muito legal. Gente, vem conhecer o Fora do Meio, né? Que é o podcast ideal para você conhecer a comunidade LGBTQIA+. Você encontra a gente em qualquer agregador de podcast ou no nosso site, que é www.foradomeio.com.br. Tem também as redes sociais no @Fora do Meio Podcast no Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter. Vai lá interagir comigo e loguinho a gente tem episódios muito legais. Dá uma olhadinha lá, tenho certeza que vai ter um que você vai gostar. E você vai aprender demais sobre a comunidade LGBTQIA+. É isso, você que é dentro do meio e fora do meio. Aproveita o nome, já linka. Sim. Principalmente você que é fora do meio. É melhor ainda, porque dá pra dar uma aprendida. Tem muito podcast, esse e outros no site lgbtpodcast.com.br que você pode ouvir pra entender mais a vivência e parar de falar besteira. Por favor. E votar no Bolsonaro. É isso, gente. Até segunda. 4 horas, se eu não me engano. Mas se mudar o horário, eu aviso no Instagram e no Twitter. Facebook eu só posto os cortes mesmo, porque ele morreu. É isso, gente. Obrigado, até segunda. Tchau.
Vai dar tchau, não, tio. É isso aí. Falou, galera. Boa noite. Eu esqueci. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.